Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje está centrada no texto de Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 19. Diz-nos assim a palavra: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Esta passagem tem elementos que nos levam a crer que Deus tem senso de humor. Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos, e ele consentiu na morte de Estevão. Ele era o guardião da constituição da religião dos escribas e fariseus. E ele tinha o empoderamento, através de cartas, para adentrar as casas, adentrar aos locais onde ele enxergasse qualquer pessoa louvando a Deus, sendo discípulo de Jesus, arrastando-as e matando-as. Paulo era o poder absoluto. Esse Paulo Todo-Poderoso teve um encontro com Jesus e foi uma luz e um som tão fortes que ele ficou desnorteado e cego. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, que implica essa repetição do nome, é um sinal de intimidade. Então Jesus já chegou chegando. Saulo, Saulo. E Saulo respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Porque Saulo estava fazendo todas aquelas maldades, crendo piamente que estava fazendo algo de bom para Deus. E ele respondeu: Senhor, eis-me aqui, Senhor. E aí Jesus perguntou: Por que me persegues? E aí ele se converteu nesta hora. E depois desse encontro com Jesus é que vem a parte mais interessante dessa história. Uma vez cego, tinha um homem de Deus chamado Ananias. Era um homem de oração, era um homem a quem Deus apareceu em uma visão e disse para ele: Ananias, você se levanta e se disponha a ir até a casa de Judas, não Iscariotes, um Judas, esse nome era comum, que está em oração,
e procura lá por uma pessoa chamada Saulo. E você vai orar e impor-lhe as mãos, porque importa que ele seja um vaso de honra para mim, que vai testemunhar de mim entre os gentios, entre os reis, entre os judeus. Ele vai ser, ele já é um apóstolo, alguém muito especial que eu vou usar poderosamente. E ele, que é perseguidor dos cristãos, ele vai experimentar o sofrimento por amor a mim. E o Ananias chegou, meu Deus, quanto mais eu oro, mais provação me aparece. Tem misericórdia de mim, meu pai. Euzinho, vou orar por esse Saulo. Eu sei o que tem acontecido. Eu sei que ele tem tocado terror em Jerusalém. Todo mundo tem medo dele. Ele é um homem mau. E o Senhor me manda orar, impondo as mãos sobre esse improvável. E Deus falou: vai e me obedece. Você vai ver o que vai acontecer. Apenas me obedeça. E ele foi lá já com um espírito de obediência. Encontrando a Saulo, orou por ele, impôs-lhe as mãos e a cegueira dos olhos lhe caiu como escamas. E ele passou a ver de novo. E aí, ato contínuo, ele foi batizado e alimentado, porque ele não conseguia nem comer, ele estava em jejum. Ele estava tão atordoado com o encontro com Jesus, no encontro com Jesus, que não conseguia nem comer nem ficar de pé. E sendo alimentado, se levantou e permaneceu um período em Damasco, capital da Síria, um outro lugar muito hostil ao Evangelho, até hoje. Então, o que a gente aprende com isso? Deus pega as coisas improváveis deste mundo, é loucura a palavra, e a quem ele escolhe não tem jeito, vai acontecer, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E Deus transformou um perseguidor em perseguido, transformou um inimigo convertido em amigo de Deus até as últimas consequências. Isto é tremendo. É um registro histórico do que Deus pode e faz com o ser humano. E se hoje, não sei como é que está o seu dia, mas se hoje você se sente desencorajado a servir a Deus por conta das perseguições, você se lamenta por ser um escolhido, parece que cada vez que você ora aparecem mais dificuldades. Veja o que aconteceu com Ananias. Ele estava orando, Judas estava orando, Saulo estava orando. E no meio disto, Deus pediu para ele orar logo por aquele homem. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus tem planos de usar pessoas improváveis, loucura para o mundo, para manifestar a sua glória. Com Saulo foi assim, e comigo e com você não é diferente. Não sei que situação você está enfrentando hoje, mas esse texto, esta passagem, esse testemunho é a prova de que o nosso Deus pode todas as coisas. Que ele planejou acontecerá. Inclusive tem lugar para o senso de humor, pois para muitos é uma piada a conversão de Saulo. O perseguidor terrível passou a ser um instrumento de honra nas mãos de Deus e passou a ser perseguido. Todos os que estavam com ele também ficaram atônitos, ficaram parados no caminho de Damasco, porque o impacto do encontro com Jesus na vida de Saulo, na vida da igreja, foi tão forte que muitos travaram, muitos se negaram a acreditar. Mas nós cremos. Simplesmente creia
e deixe, como Saulo, Deus trabalhar na tua vida. E você e todos verão como é maravilhoso o poder de Deus na vida dos seus. Que Deus nos abençoe, que Deus use a nossa vida como testemunho do seu poder, transformando todas as situações para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me